Pô, tem o que lá? Tem comida mesmo? Que eu tô com... Ah, é? Então vou lá. Eu tô com fome. Tem nada para comer lá em casa. Gente querida, opa. Gente querida, boa noite. Aqui estou eu para dar início a uma nova série de pregações, agora não mais examinando um livro inteiro das Sagradas Escrituras, como nós fizemos com Filipenses, o que devo fazer com Colossenses ano que vem. Mas agora para analisar aquelas passagens dos 4 evangelhos que mostram Cristo em confronto com as lideranças religiosas do seu tempo. Então, hoje eu darei início a uma série de pregações sobre o tema os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Eu tornei-me membro de uma instituição religiosa aos 20 anos de idade. Tornei-me membro da Igreja Presbiteriana Betânia, que hoje me concede a honra de mais uma vez ocupar o seu púlpito. A minha decisão intelectual de tornar-me cristão fez-me compreender, por meio do contato com o Evangelho, que o cristianismo ensina a reconciliação dos seres humanos com Deus como algo individual, mas não individualista. A fé cristã move o seguidor de Cristo a se unir aos demais cristãos. Os motivos são os mais variados. A comunhão cristã fortalece a fé, sedimenta valores e confirma a nova identidade do convertido. Tornar-se membro de uma igreja local proporciona o que o sociólogo luterano austríaco Peter Berger chama de estrutura de plausibilidade. As doutrinas, embora independam da autoridade da igreja para serem compreendidas como reveladas, tornam-se plausíveis quando professadas em ambiente comunitário. Essa é a razão do apelo veemente do escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, isto é, tornemos a verdade cada vez mais plausível. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, em quase 40 anos de cristianismo, jamais deparei com um cristão de vida frutífera e bela fora da comunhão com a igreja. O Espírito Santo não isola indivíduos, mas cria uma nova comunidade. Homens e mulheres que vivem a experiência da comunhão cristã se enriquecem mutuamente mediante o compartilhamento dos seus dons e talentos, tal como afirma o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Parte do que nós, cristãos, somos, deve-se às multiformes manifestações do amor divino, por meio da singularidade da vida de cada membro da igreja. Privar-se do ambiente de amor fraterno de uma igreja local significará sempre perder a oportunidade de ser instrumento da misericórdia de Deus na vida dos irmãos e não se permitir ouvir a voz, receber o abraço e contemplar o sorriso do Criador
por meio da graça que se encarna na vida dos discípulos de Cristo. Deus quer que a igreja se transforme em evidência sociológica da veracidade, beleza e eficácia do Evangelho. É evidente nas páginas do Novo Testamento que Deus almeja mostrar à humanidade, por meio da igreja, como seria a vida neste planeta se todos vivessem sob o governo de Cristo e se amassem como os cristãos amam uns aos outros. Como declarou Francis Schaeffer no Congresso de Lausanne, em 1974. Abre aspas. Toda empresa de magnitude, ao construir uma fábrica muito grande, primeiro constrói uma fábrica piloto, a fim de verificar se o seu plano vai funcionar. Toda igreja, toda missão, toda escola cristã, enfim, todo grupo cristão, indiferentemente do círculo social maior a que pertença, deveria ser uma fábrica piloto, em que o mundo pudesse observar e ver a beleza das relações humanas, contrastando com o horror daquilo que o homem moderno projeta em sua arte, em sua escultura, em seu cinema e em sua maneira de tratar as pessoas. É mister que se veja na igreja uma ousada alternativa. Meu Deus, isso é muito lindo. Vou repetir. É mister que se veja na igreja uma ousada alternativa à maneira moderna pela qual as pessoas tratam umas às outras como animais e máquinas. É preciso que haja algo tão diferente que eles prestem atenção. Algo tão diferente mesmo que lhes sirva de recomendação do Evangelho. Que mensagem atual e central para a vida da igreja. Não há como superestimar a ênfase do Novo Testamento, ou a ênfase que o Novo Testamento dá à autenticidade, à beleza e à visibilidade da comunhão cristã como recomendações vivas e encarnadas da verdade revelada por Cristo. Isso é apologética, defesa da eficácia da fé, que deve caminhar lado a lado com os argumentos racionais utilizados pelos cristãos a fim de levar pessoas a Cristo. Em suma, sem amor entre nós cristãos, não há argumento que convença o mundo da veracidade da nossa fé. A fim de que a igreja dê esse exemplo de reconciliação entre os seres humanos, é indispensável, por motivos óbvios, que os cristãos se vejam, se toquem e se relacionem. Deixa eu fazer aqui uma pequena digressão. É óbvio que a graça de Deus é soberana. Estou querendo falar sobre a afirmação que eu acabei de fazer. O que eu estou querendo dizer quando afirmo que a comunhão da igreja tem uma dimensão apologética? Não nego a soberania de Deus na conversão dos homens. De modo que Deus é livre até mesmo para usar o que de pior pode ser encontrado no nosso meio. Pessoas que não se converteram, não vão se converter nunca, mas que em razão da sua ambição, são dinâmicas na sua dedicação à instituição religiosa. E se expressam muito bem. E essas podem levar pessoas à experiência da redenção. Agora, isso é trágico. É trágico, em especial, quando
além de vermos igrejas crescerem a partir da instrumentalidade de pessoas que não revelam o caráter de Cristo, e isso pode acontecer e tem acontecido, sabe? É vergonhoso, é triste, é desalentador fazermos ousadas afirmações sobre Deus, o seu Evangelho, a obra do Espírito Santo em nossas vidas, e os que estão do lado de fora não verem realidade na comunhão cristã. O que eu estou querendo afirmar, portanto, é que a apresentação racional da nossa fé, e a Bíblia nos estimula a fazê-lo, nós somos chamados por Deus a apresentarmos as razões da nossa esperança, mas essa apologética precisa vir acompanhada da evidência, que é maior do que fazer paralítico andar, que é a evidência do amor, de mostrarmos ao mundo que esse evangelho é poderoso, porque pode ser encontrado entre nós o que nenhum modelo político é capaz de proporcionar para aqueles que não conhecem a Cristo. Por isso que eu afirmo, sem amor, os nossos argumentos caem em ouvidos surdos. Por isso que o Senhor Jesus declara em João capítulo 13, versos 34, do verso 34 ao verso 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Agora, olha como ele conclui o pensamento. Nisto conhecerão que todos, nisto todos que... Perdão, sabe o que está acontecendo? Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, só que a minha memória é a da revista atualizada. Então, quando eu vou mencionar versos nessa nova tradução que eu estou usando, muitas vezes eu me embaralho. Mil perdões, deixa eu ler novamente a parte final da declaração do nosso Salvador em João capítulo 13, versos 34 e 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Repito, o que Cristo está dizendo é que isso é apologética. Isso é defesa da realidade do Evangelho. Imagine, por exemplo, o impacto que causaria nas mais diferentes nações uma ideologia político-econômica que, ao ser implementada em determinado país, revelasse ser capaz de funcionar esplendidamente bem a ponto de produzir riqueza sustentável e igualdade de oportunidade. Sabemos, contudo, que a falta de evidência histórica da eficácia de ideais revolucionários fez cair em descrédito o que prometiam livros de ideólogos famosos, como denunciou George Orwell na sua alegoria A Revolução dos Bichos, ao falar sobre os horrores do regime stalinista marxista da antiga União Soviética. Abre aspas. De certa maneira, era como se a granja tivesse ficado rica sem que nenhum animal tivesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. A verdade é que nem os porcos nem os cachorros produziam uma só grama de alimento com seu trabalho, e havia um bocado deles com apetite sempre em forma. Da mesma forma que os cristãos apontam o dedo para programas políticos baseados em ideologias consideradas anticristãs e que não deram certo em vários países, não cristãos declaram que, muito embora os ideais do cristianismo sejam belos, os cristãos não os praticam.
A igreja é chamada a apresentar ao mundo evidência histórica do poder do Evangelho e execuibilidade dos seus ideais de vida em sociedade. Não dá para ser cristão e não participar desse ideal de Cristo. Não há cristianismo autêntico, saudável e bíblico sem igreja. Recusar-se a viver na comunhão do corpo de Cristo é, na maioria das vezes, resultado de soberba associada à insubmissão. Quem pode declarar que não cabe em nenhuma igreja por considerar ter uma vida tão acima da média da dos cristãos e haver alcançado compreensão teológica tão profunda e ampla? É evidente que se temos muito o que aturar na vida dos irmãos, esses têm muito o que aturar nas nossas vidas, como nos lembra Thomas de Kempis. Abre aspas. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições alheias, pois que tu tens muito que te sofram os outros. Se não podes a ti mesmo fazer-te tal qual desejas, como desejas sujeitar os outros ao teu talante? Facilmente queremos que os outros sejam perfeitos e nem por isso emendamos nossas falhas. Fecha aspas. Nada mais constrangedor para os supostos cristãos do cristianismo sem igreja do que saber que Cristo viveu em comunhão com a igreja. Ele amou seus confusos e inconstantes discípulos até o fim, sem se apartar deles. Sendo assim, precisamos de 2 batismos. O que é feito com água pelo ministro cristão, como ritual de iniciação à vida cristã, e o que é feito pelo Espírito Santo, ao nos inserir no corpo de Cristo que nos conecta à verdadeira igreja. Olha o apóstolo Paulo falando sobre a experiência universal dos verdadeiros convertidos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como isso sempre significará participar de uma comunidade cristã tangível, concreta e real, é justamente a partir desse ponto que começam as nossas venturas e as nossas desventuras. Explico. O cristão ser batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo é uma das mais preciosas manifestações do amor divino na vida do convertido. É uma bênção que faz parte do pacote da salvação. Pense, por exemplo, na oportunidade. Vamos tentar mensurar a riqueza dessa experiência de ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Pense na oportunidade de interlocução, de manter contato com quem podemos falar sobre o que mais amamos na vida. É fato que por mais que amemos e tenhamos afinidades com amigos não cristãos, é muito frustrante não dividirmos com eles, com a esperança de ser compreendidos, algumas das nossas experiências mais íntimas. O cristão sempre será um mistério para o não cristão. Ambos vivem em mundos significativamente diferentes. Essas diferenças não se restringem à ética e à agenda dominical, mas se relacionam à visão de mundo, ao estado de alma, ao espírito da mente, ao lugar que Cristo ocupa na vida, como diz Martin Lloyd Jones, abre aspas.
tornar-se cristão é a experiência mais profunda, o fato mais profundo de todo o universo. Não é nada menos que a diferença existente entre a morte e a vida, entre estar no túmulo e andar em liberdade e sem as amarras do mundo. Fecha aspas. Eu posso dizer, e fico feliz por fazer essa declaração da igreja, onde eu me converti, que a partir da minha incursão no ambiente protestante de uma igreja de classe média da cidade de Niterói, em 1982, passei a viver no mundo que tem me feito bem. Conheci pessoas belas, humanas e compassivas. Minhas melhores e mais verdadeiras amizades foram construídas na igreja. E não apenas isso. A minha ruptura com o que há de obscuro na cultura brasileira deu-se no âmbito de uma pequena comunidade cristã, a Igreja Presbiteriana Betânia. O contato com os cristãos fez com que eu me interessasse por teologia, filosofia, artes políticas, história e outras áreas da vida humana. Eu renasci para tudo, para o céu e a terra. Passei a ansiar pelo saber que liberta. Seria injusto se negasse a minha dívida com o chamado mundo evangélico. Sou eternamente grato aos amigos e irmãos de igrejas protestantes. Há 40 anos, portanto, parte da minha vida se dá no ambiente das mais diferentes denominações evangélicas do Brasil e do exterior. Isso me fez, entretanto, conhecer o poder corruptor das instituições religiosas. No ambiente eclesiástico também testemunhei a injustiça, o obscurantismo, a hipocrisia e a loucura. Percebi que muita gente se torna pior depois de se envolver com religião. Como destaca C.S. Lewis no seu bem-humorado e profundamente sábio livro Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, no qual traça o diálogo entre dois demônios, cujo objetivo é arruinar a causa do cristianismo. Olha o que um demônio diz para o outro, na obra de C.S. Lewis, na perspectiva de arruinar com a credibilidade da igreja. Por um longo período, será bem difícil retirar a espiritualidade de sua vida. Falando de alguém que começou a se aproximar da igreja. Muito bem. Então temos de corrompê-la. O mundo e a carne nos falharam, mas resta uma terceira forma. E o êxito desse terceiro tipo é o mais glorioso de todos. Um santo estragado, um fariseu, um inquisidor ou um mágico propiciam mais diversão no inferno do que um simples tirano ou libertino. Fecha aspas. Vou repetir. Usando o português da rua, esse é o papo que rola no inferno. Um santo estragado, um fariseu, um inquisidor ou um mágico propiciam mais diversão no inferno do que um simples tirano ou libertino. Eu percebi nesses anos a sutileza dos pecados do altar, as tentações que são próprias dos ambientes das instituições religiosas, por mais informais que elas sejam. Há iniquidades que dizem respeito exclusivamente ao mundo da religião. Há deformidades de caráter que são peculiares à vida que é vivida em ambientes eclesiásticos. O mundo das instituições religiosas pode nos deformar, fazer adoecer e até mesmo tornar-nos inimigos de Cristo.
Como bem escreveu Martin Lloyd Jones, abre aspas, seria ir longe demais dizer que é sempre mais difícil converter uma pessoa boa do que uma pessoa má? Penso que a história da igreja prova isso. Os maiores opositores da religião evangélica sempre têm sido gente boa e religiosa. Alguns dos mais cruéis perseguidores do que fala a história da igreja pertenciam a essa classe. Fecha aspas. Há milhões de pessoas, portanto, que não conseguem dissociar a sua vida da vida da igreja. Eu estou entre elas. Não me imagino fora da comunhão com o corpo de Cristo. Agora, o que isso representa para elas e para mim? Isso significará manter-se constantemente em contato com gente imperfeita, cristãos imaturos, membros de igrejas que não se converterão nunca e estruturas eclesiásticas que, devido ao apego acrítico à cultura do passado e do presente, estão acima de toda e qualquer possibilidade de reforma. Precisamos, portanto, responder a uma questão. Como não permitir que esse ambiente nos destrua? E mais, como nos precavermos da possibilidade de a cultura religiosa deformar de tal maneira o nosso caráter a ponto de nos tornarmos empecilho para aqueles que, em razão da sua e da minha forma de viver, não se imaginam dentro de uma igreja local? Bom, podemos sofrer nas mãos dos fariseus. Agora, pior, podemos ser nós mesmos os fariseus. Cristo veio ao mundo para nos salvar da religião. E é isso que você me verá declarar a partir de hoje, nos próximos meses, enquanto essa série durar. Enquanto analisarmos os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Isso ficou claro para mim, que Cristo veio ao mundo para nos salvar da religião, quando domingo após domingo, subi ao púlpito da minha igreja, a Igreja Presbiteriana da Barra, para fazer a exposição dos evangelhos de Marcos e João. Verso por verso, palavra por palavra. Isso deve ter durado, essas duas exposições, quase 10 anos, uns 8 anos pelo menos. Eu tenho percebido que alguns dos domingos nos quais mais me encantei pela beleza do caráter e da mensagem de Cristo, foram aqueles nos quais preguei sobre os textos que o revelam em conflito com as lideranças das instituições religiosas. Eu percebia que eu ficava possesso de paixão por Cristo. E que o Evangelho emergia e se mostrava em toda a sua beleza e esplendor. Quando eu via Cristo apresentando a verdade a partir da confrontação da mentira. Impressiona a quantidade de passagens bíblicas que mostram Cristo confrontando gente profundamente envolvida com o ambiente do templo e da sinagoga. Nessas horas emerge um Cristo que parece odiar a religião. Um Cristo que revela que o espírito do mundo atravessa as 4 paredes da igreja e faz com que pessoas se percam eternamente, sem ao menos suspeitar de que estejam perdidas. Meu propósito com essa série de pregações é analisar nas Escrituras as controvérsias de Cristo com as lideranças das instituições religiosas. Permita-me repetir. Estou certo de que o Cristo que emergirá desses debates o impedirá de confundir Deus com religião. Qual a importância de conhecermos o Cristo que, por confrontar
a religião do seu tempo, teve sua morte planejada por homens que traziam nas mãos o Antigo Testamento. Não há como superestimar o valor dessa descoberta. Como avaliar a importância de algo que nos permitirá separar o Deus da revelação divina do Deus da projeção humana? Quem não sabe separar Deus de religião está fadado a perder o encanto pelo próprio Deus. A realidade é que pastores e padres podem tornar Deus parecido com o diabo, dependendo de como agem, ensinam e pregam. Grande parte da crise da modernidade com o cristianismo deveu-se tanto à falta de alegria quanto ao obscurantismo moral e intelectual dos que se diziam porta-vozes da mensagem do Evangelho. Por que eu digo isso? Porque quando eu os observo em suas tentativas de desconstruir o cristianismo, sou levado a dizer: o Deus a quem eles odeiam não é aquele que Cristo me revelou e me fez amar. Em Cristo, eu como a comida e sinto o sabor. Eu canto porque recobrei o sentido de viver. Faço ciência porque o universo foi feito por um ser pessoal que criou correspondência entre a mente humana e a ordem natural. Abro-me para o conhecimento que me faz rever minha interpretação da Bíblia, em razão de saber que toda verdade é verdade de Deus, e que o seu nome é glorificado quando busco com integridade intelectual harmonizar os fatos dos dois livros que o Criador escreveu, as Escrituras Sagradas e a natureza. Como escreveu o teólogo americano calvinista Charles Rod, abre aspas, a relação, pois, entre filosofia e revelação, como determinada pelas próprias Escrituras, é o que toda pessoa sensata deve aprovar. Tudo é concedido à filosofia e à ciência, o que elas legitimamente exigirem. Admite-se que elas têm uma ampla e importante esfera de investigação. Admite-se que dentro dessa esfera elas têm direito à maior deferência. Concede-se efusivamente que elas têm realizado muito, não só como meio de disciplina mental, mas em expandir a esfera do conhecimento humano e promover o refinamento e a felicidade dos homens. Abro parênteses aqui para dizer o seguinte: que impressionante declaração, em pleno iluminismo, na emergência da modernidade, e esse teólogo olhando para a graça comum presente no advento da modernidade, ou do iluminismo. Admite-se que os teólogos não são infalíveis na interpretação das Escrituras. É possível, pois, que aconteça no futuro, como tem sucedido no passado, que as interpretações da Bíblia, há muito confiantemente aceitas, sejam modificadas ou abandonadas para trazer a revelação em harmonia com o que Deus ensina em suas obras. Fecha aspas. O mais importante de tudo é ver o Evangelho com todo o seu brilho e poder libertador ser revelado nas crises de Cristo com a religião do seu tempo. Buscar aproximar-se de Deus sem a mediação do Evangelho é expor-se a se tornar escravo da lei, dos costumes socialmente construídos dos falsos profetas, do mundo espiritual do mal. Cristo e o seu Evangelho nos salvam da irreligião e da religião.
Há esperança para os que estão do lado de fora. Há esperança para os que estão do lado de dentro. É para esses que desejo falar. Com a esperança de despertar naqueles o interesse pelo Cristo cuja beleza excede o que a igreja é capaz de demonstrar ao mundo. Eu espero que o contato que faremos nesses próximos dias com os textos que revelam os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo, contribua em alguma extensão para a reforma do protestantismo brasileiro. O que estamos vivenciando na nossa nação demanda o contato com esse Cristo que, com a azorrague nas mãos, entrou no templo para acabar com a orgia religiosa daqueles que transformaram religião em fonte de lucro. E o cenário é tão desalentador que os que se encontram do lado de fora, quando se deparam com os que estão, com o que escrevem os que estão do lado de dentro, faz com que os que não conheçam a Cristo tomem horror pela igreja e se tornem confusos quanto ao significado da mensagem de Cristo. Portanto, eu estou aqui na esperança de que, ao nos depararmos com esse Cristo, que confrontou de modo tão transparente, contundente, o modelo de espiritualidade do seu tempo. Minha esperança é que, ao conhecermos esse Cristo, sejamos salvos da igreja e conheçamos o Deus encantador que Jesus revelou, que não cabe no catolicismo nem no protestantismo. O que nós vamos ver é que é seu e meu dever, nós que estamos imersos na instituição religiosa, entender que o Deus ao qual Cristo nos ensinou a chamar de Pai é infinitamente mais lindo do que aquilo que a igreja é capaz de apresentar ao mundo. Que Deus nos conceda graça para conhecermos esse Cristo, que nos salva da religião, a fim de conhecermos o Deus verdadeiro
e revelarmos a sua beleza ao mundo. A partir do nosso próximo encontro, eu passarei a analisar algumas dessas passagens, começando por aquela história de pastores e presbíteros, vamos assim dizer, pegando uma mulher apanhada em adultério e a trazendo para o centro da igreja, a fim de matar aquela a quem Deus queria salvar. No nosso próximo encontro, nós vamos conhecer o Cristo que se interpôs entre a mulher sobrecarregada de culpa e o pastor com a Bíblia nas mãos, querendo roubar do seu coração toda a esperança. Nós vamos conhecer o Cristo que se colocou entre a religião e o ser humano moído de vergonha e deu seu peito. E defendeu humilhado, o quebrantado de coração. Preservou a cana quebrada. Ao dizer: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e reconstrua a sua vida. É esse Cristo que nos emancipa da religião. Esse Cristo que nos torna autônomos em relação à instituição religiosa, colocando-nos assim diretamente na presença de Deus. Esse Cristo que nós vamos conhecer nos próximos dias. Que Deus o abençoe muito. Uma boa noite.